Informação dos Estados Unidos: o financiamento para o Departamento de Segurança Interna pode ser bloqueado pelo Partido Democrata no Senado. Eliseu Caetano, quais são os detalhes em torno disso? Donald Trump, assim como aqui no Brasil, aquela questão da governabilidade, também enfrenta problemas e ameaças dos congressistas? É exatamente isso, e ele pode sofrer uma derrocada dessa vez. Vale lembrar que o anterior foi o mais longo shutdown da história dos Estados Unidos, né, Bia? Muito bom dia novamente para você, para o Cine, para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. A gente volta a falar ao vivo direto dos Estados Unidos, porque a morte do Alex Prete, que falamos agora há pouco aqui na Jovem Pan, um cidadão americano de 37 anos, que foi morto por agentes federais do ICE lá em Minneapolis, já provocou uma forte reação de membros do Partido Democrata no Senado dos Estados Unidos. Eles anunciaram que podem bloquear a aprovação de um pacote de orçamento que inclui um financiamento para o Departamento de Segurança Interna, especialmente aos fundos destinados ao ICE, a Polícia de Imigração nos Estados Unidos. O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, afirmou que não votará a favor do pacote de gastos se ele mantiver aí os recursos atuais para o DHS sem reformas significativas, dando ênfase, portanto, à exigência de medidas de responsabilidade e de supervisão mais rígidas sobre as agências de imigração. O pacote do orçamento que está sendo discutido no Congresso inclui um montante considerável para o DHS, que abrange cerca de 64 bilhões de dólares, dos quais aproximadamente 10 bilhões de dólares seriam destinados apenas ao ICE. Como o Senado precisa de no mínimo 60 votos para avançar com a aprovação e os democratas possuem minoria crítica nesse limite, a promessa de obstrução pode levar a um impasse novamente no Congresso e aumentar aí os riscos de uma paralisação parcial do governo federal, algo que foi evitado agora há pouco em uma negociação anterior, ou seja, motivações existem e exigências também, e os Estados Unidos podem enfrentar um novo shutdown muito em breve, algo que, claro, a gente vai seguir acompanhando aqui na programação da Jovem Pan. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Eliseu. E no campo político, né, o balcão de negócios está sempre inaugurado. Cine. Vamos falar sobre as consequências desse shutdown com o nosso Alan Gani. Alan Gani, o corte de orçamento tem sido a moeda utilizada pelos democratas para pressionar, e a moeda literalmente, né? Para pressionar o governo de Donald Trump. O quanto isso prejudica a população e pode mexer também com as decisões de Donald Trump diante do movimento que a população fará quando o negócio toca na pele? Prejudica a governabilidade porque é menos dinheiro. E aí, o Evandro, tem algo bastante importante nos Estados Unidos, né? Quando você tem um impasse na aprovação orçamentária, a máquina pública ou parte da máquina pública para. É o que a gente chama de shutdown. O último shutdown, que foi o mais longo da história, acabou prejudicando o crescimento econômico dos Estados Unidos. Poderia ser ainda maior e não foi. Então, é uma questão bastante sensível, bastante complicada, porque, é claro, traz consequências para a governabilidade e para a população à medida que alguns serviços essenciais, eles também ficam paralisados. Agora, a população também não se colocaria contra os democratas quando eles fazem esse movimento? Tipo, olha, vocês estão fazendo isso politicamente para nos prejudicar? Ela compreenderia a real motivação dessa atitude? Eu diria que parte da população, sim, até porque lá nos Estados Unidos, assim como no Brasil, é uma sociedade também bastante polarizada. Então, talvez aquele eleitor democrata, ele compreenda, ele acha a medida válida. Agora, o eleitor republicano, e principalmente aquele que votou em Donald Trump, vai entender que não, até porque a questão da imigração, né, do endurecimento das regras de imigração, foi uma promessa de campanha de Donald Trump, então acharia injusto o movimento por parte dos democratas. Beleza, valeu, Gani. Valeu.